tem eu e o pajé. Eu era um adolescente, vivendo, entendeu? A minha ciclo da infância, para entrar nessa faixa de um adolescente. E o povo indígena, isso é bom que vocês sabem, vocês comecem a discutir na cidade de vocês. O índio, ele não escolhe para ser sua liderança, porque está de cabelo branco, barba e bigode, não. Eu, com 16 anos, eu sabia ler, eu sabia escrever meu nome. Agora, se a professora escrevesse meu nome, eu não sabia decifrar que era o nome de Apolo. Né? Porque a minha infância passou por mim assim como a brisa sopra a gente. E eu não percebi. Porque a fase de um jovem, adolescente, eu estava no conflito. E a comunidade foi e disse, é você que vai. Será que era eu que estava capacitado naquele momento? Eu tenho certeza absoluta que não. E era votado. No dia que eu fui eleito, eu votei nos parentes, eu não votei em mim. Minha mãe quase que arranca essa orelha aqui, entendeu? Porque ela disse que eu tinha feito esse conchave para me ser eleito. E eu nem imaginava. Eu fui pego de surpresa. Eu nem votei. Deus sabe que eu não estou inventando isso aqui para vocês. Eu votei lá nos parentes. E eles foi quem disseram o seguinte, vamos eleger ele. Sabe por que fizeram isso? Na época, a professora já conhece a aldeia, Paulinho, professor Marcos, só vocês três aqui. Quem foi já na aldeia? Ela foi no seminário. Já foi? E Josi foi comigo. E por que ele não levantou? Eu levantei. Sim, mas você levantou só para vocês. Não, você estava olhando para lá. Ah, eu estava olhando para cá. Tem certeza? Mas eu não pego. Então, o que ocorre é o seguinte: hoje vocês veem a ilha, casa de alvenaria, mas em 79 só tinha aquela igreja, as ruínas de um convento e uma casa de Itaí. E as reuniões eram embaixo de quê? Dos pés de Tamari, Juazeiro e Quixabeira. E só eram 10 homens, assim, mais ou menos na idade aqui. É professor ou aluno? Professor, entendeu? E eu fui o único jovem, 14, 15 anos, que ficava assim, matutando. Eu via eles entrando na trilha, né? Aí eu saía devagarzinho. Eu era magrinho, nem cachorro de pobre, que não tem o que se alimentar. E saía dentro do velando, de repente, estava lá os 10 do conselho, reunidos. E eu chegava assim. Eles até tomavam susto, só se reunia na hora de Camões. Quem sabe qual é a hora de Camões? Ninguém, 6 horas. Todas 6 horas é a hora de Camões. Camões? Hã? Porque era a hora que ele fazia. Quem conhece um pouco de Camões, assim, de história dele? Conhece? Então não é cheio de preservado a ele, né? Então, não estou mudando a solução. Ele perguntou, o rei tinha uma intriga com ele. Aí queria pegar ele. E todas 6 horas ele ia para uma pedra enorme. Digamos, maior do que isso aqui. Aí ele ficava olhando para um canto e para outro, e os capangas do rei ficou observando. Aí voltou e disse, o rei quer pegar Camões. Tem uma pedra que todas 6 horas ele vai para ele. Ele fica olhando. Aí, no dia seguinte, Camões, o rei pegou um jornal, tirou uma página, levou uma ruma de homens, suspendeu a pedra e botou essa folha por baixo. Quando foi à tardinha, às 6 horas, Camões chegou, aí ficou todo assustado, olhava para cima, olhava para cima. E o rei chegou e disse, Camões, o que foi que você está assustado? Senhor rei, esse mundo está mudado. Aí ele disse o que foi. Ou essa pedra suspendeu ela, nem que seja na grossura de um papel, ou o céu baixou. Quer dizer que ele adivinhou que o rei tinha armado aquilo ali. E o rei não teve como pegar ele. Então, como foi às 6 horas, aí ficou essa coisa. 6 horas é a hora do Camões. Entendeu? Então, eu chegava como Camões. Né? Sem eles perceberem, aí eu descobria. Aí tinha alguns que diziam, volta, porque ninguém confia em criança. Ninguém, não adianta ninguém mentir, porque se você, até seu filho, sua filha, se você quer contar um segredo, aí olha,
Menino, vá para lá. Isso já é da cultura. E no povo indígena não é diferente. E eles diziam, aqui é segredo. E você não vai. Tinha 2 cidadãos que nunca foram cacique, mas eles tinham a função como se fosse, né? Porque quando a comunidade aderiu a essa questão, aí foi levado eu e outro jovem, né? E eles, coitados, já estão no andar de cima e nunca chegaram. Aí, quando eu dizia, vai embora, aí eu dizia, se ele está aqui é porque ele tem interesse. Primeiro, ele não tem pai, então ele está preocupado. E eu fui ouvindo isso, mas eu não dizia nada. Chegava, as cadeiras eram no chão. Em volta, 10, comigo 11. Eles conversavam, era 6 horas, e até 8, 9 da noite, né, noite de escuro. Só via as luzinhas dos candeeiros que nem o vagalume, né, lá, e eu lá. Nem a minha mãe, ela sabia onde eu estava. Porque se eu contasse, eu ia perder a confiança deles. Mas vontade eu tinha, entendeu? Mas eu me segurava porque eu queria, tá? Mas eles não me avisavam, não. Aí eu ficava, né, conversando, aí só via um dizer, avisou a fulano, que aceitei a reunião. Entendeu? Porque cada um num pé de ave diferente, aí fazia, fulano, você viu fulano? Esqueceu não, né? Aí esse era o código, que ninguém dominava para todo mundo saber, né? Os assuntos eram discutidos embaixo, nas escuras, ele já sei. Como já tinha vários pontos que eles se reuniam, quando eu errava o primeiro, aí eu vou para quê? Eu sei que eu errava 2, 3, mas acertava e ficava. E quando a comunidade partiu para eleger, porque os 2 primeiros conselheiros que foi criado, foi escolhido assim, foi Frenó, lá na sacristia. Olha, são 10, não é 10, é. Fulano, você quer? Ah, não sei. Você não quer. Você quer? Quer. Tem quantos? Bom, quem que aceita? Aí levantava a mão. Ah, ainda falta 2. Nessa escolha eu não participei, porque foi lá que não admitia um jovem, uma criança, um adolescente. Mas quando a comunidade excluiu a escolha e partiu para eleger, aí foi quando eu fui. Eram 10 nessa luta. Eu fui o terceiro mais bem votado, sem ter o meu voto. Se eu tivesse votado, era porque eu tinha 5. Mas eu não sabia. E fiquei contente e ao mesmo tempo preocupado. Quando eu vou saindo daquela igreja, naquela porta, bem vaga, aí lembro, você sabe da história de Rui Barbosa, quando ele foi fazer palestra lá na Inglaterra, e teve um cidadão, uma porta tão grande para um homem pequeno. Ele olhou assim para o cidadão e disse, então, quando terminou a palestra dele, que na volta ele está saindo um cara que falou isso. E a palestra dele foi toda em inglês. Aí ele olhou assim para o cara, disse, uma porta tão pequena para um homem tão grande. Mas eu não falei isso. Né? O que eu vi foi que uma prima da minha mãe e minha madrinha viveram. Ela não me via, era umas 10 para 11 horas da noite, 20 de julho de 1980. Já tem anos isso, né? Talvez tenha alguém de vocês que sabia que existia isso aqui, né? Mas você deve ser negra, não tem. Aí ela disse assim, para que eleger um menino? O conselho é de homem que tem a responsabilidade. Mas aquilo ali serviu como uma lição. Eu olhei assim, minha madrinha de vela, né? Aí eu estava comigo, já estou entrando desacreditado. Aí fui para casa, quando cheguei lá, minha mãe quase que tora a orelha, tinha uma unha meio crescida, chega, ficou a marca aqui. Safado, você fez tudo isso, mas você não vai assumir. E eu fiquei nervoso, quer dizer, que já tinha ouvido isso. No outro dia, na primeira reunião, eu era muito tímido. Hoje eu estou solto, porque a gente buscou a nossa própria liberdade. Mas era prisioneiro do próprio destino. E tiramos essa gandaia e ninguém mais vai nos colocar. Então eu segui em frente junto com a comunidade.
a gente chegou na ilha em... Tem tempo, professor? Fica à vontade. Não diga isso não, porque senão a gente amanhece. 9 de setembro, quem está indo a primeira vez na Ilha de São Pedro? Professor, por que esses alunos têm medo de estender o braço assim? Eu penso que é algum problema na articulação. Eu sei, né? Aquela doença do ex-presidente Lula. Pois é. Não tem idade da gente e está assim, né? Você é tão jovem. Aquela de blusa verde ou azul fez assim, ó. Eu acho que você não levantou o dedo, mandou eu me calar. Entendeu? Então, vocês vão chegar no momento que a gente está celebrando 34 anos da conquista naquela época. Agora, não saiam de lá com aquela visão de isso aqui é uma maravilha e foi a vida toda. Não foi. Não foi. Ali, teve polícia para nos expulsar. Teve pistoleiro não só para expulsar, mas para matar. Era a ordem. Quem já ouviu falar de um pistoleiro chamado Hermes? Você já ouviu falar? Era perigoso. Só que tem um detalhe. Eu, como cacique, dei apoio a ele lá. Lembra do João Alves? Da missão do Anselmo. O câncer matou o filho dele. Então você já conhece um pouco. Fale mais sobre essa história, bem interessante. Não, por favor, dá só um detalhe. Pistoleiro. Eu nunca sabia o que era um pistoleiro. E tive que conviver. E quando ele pediu apoio, eu reuni os 10 membros do conselho, eu como cacique, o pajé que ainda não tinha filho. Ele pediu apoio Para ficar lá, porque João Alves tinha ido no comando da polícia e pediu. Era aquele do bigodão, o secretário Flamarion, de Propriar, que é médico, me parece. E disse assim, eu quero 40 homens, eu quero esse pistoleiro aqui anos. Ou ele andando com as suas próprias pernas, ou então ele pinicado, que nem um pouco. Bom, e quando ele chegou na aldeia, que nós se reunimos lá no fundo da igreja, onde era a casinha para os padres ficar, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: Raimundo, que é o pajé, Paulinho já foi. Os Brito, que é da família do Carlos Aros Brito, né, foram esses. Esses Britos são os latifundiários que tem uma disputa de termo racial. Isso, é do ex-ministro Carlos Aros Brito. Então, eles pagaram a esse anos para tirar a vida de Raimundo, de Paulinho, e tinha um terceiro. E ele deixou uma interrogação. Aí olhou assim, e ele conhecia Paulinho e Raimundo. Aí disse, como é que eu ia matar vocês? Aí ele me dava uma casa, Aracaju, para eu escolher a cidade, as capitais. Aracaju, Recife, Maceió e Salvador. Essas quatro. E um carro. E o cacique Apolônio. Eu sentado lá, você acredita, quando ele citou meu nome, eu tremi. Pela história. Entendeu? Eu acho que eu não defequei, não fiz outra coisa mais, porque não tinha como sair agora o medo. Ele olhou assim e fez assim, você é Apolônio. Um rifle, 2 canos. Aí pegou e fez assim, veja se esse rifle é bom, e jogou em cima de mim. Eu peguei, assustado. Também foi que nem cheque sem fundo, né? Peguei que saiu, não entendo disso aí não. Aí joguei para ele, pegou, botou um 38 na melancia. Lá, uma peixeira desse tamanho. Aí, olha, você pode ficar aí, não tem problema. Ele foi pedir, já dizendo que estava sendo pago para me matar e matar os outros. Não, pode ficar logo junto. Não é não? Aí deu apoio a ele. Como é um território indígena, por que eu estou falando isso? Não, polícia só pode entrar em uma reserva a Polícia Federal. Antigamente, quem autorizava era a FUNAI. Hoje não é mais. É a Procuradoria-Geral da República. E nós temos certeza que a Procuradoria da República hoje, ela tem vários procuradores, mas tem um que é determinado para trabalhar a questão jurídica de índios e quilombolas. Então, quem pega, até está vendo uma mudança agora, você está sabendo quando?
Não, Acho que a doutora Alice vai de novo. ele ventilou com você, mas. Não vai sair mais não. Não vai não agora? Eu fiquei sabendo que não é não. Então, mas tem um período, acho que é de 4 anos, eles trocam, né? Aí, ela não é maluca nem doida para autorizar uma polícia militar ir para lá. Porque a gente sabe dela, é truculenta. E a gente viveu isso em várias etapas da nossa vida. Então a gente pegou, e o assunto de Eano para por aí, entendeu? Ele era um cara que ele começou a matar gente em 68. E em meados dos anos 80 ele disse, quando ele vinha dizer que tinha matado umas 300, ele disse isso. Ele tirou a camisa, saiu até no Sinfó, você passava, ele nos mostrou. Eu não sei como aquele homem ainda sobrevivia, não. Você passava a mão, aqui, olha, no espinhaço, na barriga, você só encontrava a cabeça do chumbo. Entre a carne e a pele. Você vai entender? Levantou a camisa assim, mostrou. Assim, chumbo mesmo. E mataram ele lá para a banda de Pernambuco. Bom, então o Chocó teve que conviver com essas coisas. Então, Contrataram, então, tinha interesse em contratar até pistoleiro para se livrar de vocês. foi. E também, se alguém aqui é parente do juiz Novaes, entendeu? Quem for não tem culpa, agora eu não posso negar. Ele foi outro bandido. Ele decretou 2 vezes minha prisão. Porque eu denunciava dele. É aquela questão, entendeu? Eu é quem mando, e só eu posso falar. E só eu é quem determina. Se alguém falar, eu calo a boca. Então eles queriam nos calar dessa forma. O povo Chocó perdeu uma liderança forte. Eles mataram. Agora, professor Marco, a gente se conhece. Você já viu dizer que o Chocó matasse ninguém? Mas a gente perdeu em 84, lá, vocês vão conhecer, em Londres. Tem alguém responsável por fazer a segurança de vocês? Dentro da tribo, tem um grupo de guerreiros responsáveis, alguém do grupo responsável por organizar a defesa? Você não ouviu a minha conversa com a professora e o professor sobre o time Chocó e o time Quilombo. Os guerreiros, olha, a gente se dá muito bem no arrocha, no forró. Aí lá dança, se vocês quiserem dançar lá no quilombo, na aldeia, estou indo embora, despedida de casal. Então, aí tem esse detalhe. Olha, a professora gostou, foi da despedida de casal. Lembrando de outra coisa. A gente tem, assim, especificamente preparou para isso não. Agora, em volta da aldeia, se tentar invadir lá, vai ver como é. Talvez não enxergue o caminho de volta. Entendeu? Lá um jovem, quando ele bota o cocar, pinta o seu corpo, ele se transforma. E não teve não, porque ele enfrentou 10, 15 soldados armados e dizendo, eu vou levar, pega e leva. E nós expulsávamos a polícia também. Uma vez foi Novaes levou um sargento, um cabo e 12 soldados. E a gente expulsou ele. Com arco e flecha ou joga de fogo? Não, a gente com palavra. Não chegou a isso não, porque ele é mais frouxo do que a gente. Em palavras ele correu. E até hoje, com palavras, eu ainda não corri. E olha que eu já sofri um atentado. Quem conhece o Pão de Açúcar aqui de vocês? Ali, Pão de Açúcar, Alagoas, 16 de novembro de 87. Quem conhece aquele pistoleiro de capela chamado Pititó? Já ouviram falar? Minha filha, você. Então você é velhinha também, né? Ou você é de capela? Não, tem parentesco. Mas já ouviu falar a história do Pititó? Você sabe? Pititó foi um acidente, cara. Não, o Pititó que eu conheço, ele morreu, ele foi assassinado na padaria Cecília, lá de Santo Antônio, na década de 60. É esse mesmo. Tá. Não é esse não, ela sabe, é esse. Ele reinou muito em capela. Então, 2 filhos deles, amando da família Brito, eles sacaram a arma. Ela conhece Pão de Açúcar. Foi um dia de segunda-feira, dia de feira. E teve um parente que viu, vinha eu e mais 3.
E o que estava com o carro para ele surgir após o fato ser consumado, pelo menos era a ideia deles, aí um parente estava sentado, ele não sabia, aí vinha eu, mas ele disse, o Apolônio é aquele do meio, camisa, aí deu toda a descrição. O parente ouviu, meio nervoso, mas chegou, antes de eu chegar próximo de onde ele estava, ainda cheguei tudo aqui ainda, mas quando a açúcar é pequena, e dia de feira, tem mais gente do que em Aracaju. Numa distância dessa, se eles disparam, poderia ter me atingido, mas primeiro ia atingir umas 3 ou 4 pessoas. E quando ele me avisou, corra, que tem 2 caras aqui que querem me matar. Eu saí assim, ó, dentro do povo, entendeu? Aí tinha um barraco, aí eu entrei no barraco lá dentro, eles vieram. Aí estava meu avô, minha mãe e um tio. E eu pegava meu tio, botei ele. Não vi não. Como escudo. Colocou na frente como fosse um escudo. Foi, se a bala vir, pega nas costas dele. Só que ele não sabia. Quando ele queria dizer, Tijari, o senhor vai aqui, ó. Mas nem ele, nem minha mãe, nem meu avô sabia. E eles vieram, aí ficaram um pouco mais distantes daqui a professora. E eu pegando aqui, aí o ombro, aqui. E a gente, o que foi? Não, nada não. Eu gosto tanto do senhor, meu. Não, já sabia, o senhor vai descer aqui, ó. Isso, 16 de novembro de 87. E agora, veja, dali do cais, da Rua da Frente, até as margens do rio, para eu ir andando. Aí, eu, pela primeira vez, vocês, alunos, eu temi, pelo pior. Porque eu digo, agora eu estou aqui, livre e solto para eles fazerem o que quiserem. Só que eu fiquei, né? Pegava e eu olhando assim para ele, eles me olhando, aí eu pegava meu tio, aí segurava ele aqui. Ele fazia, meu filho, me solta, porque não está acontecendo, dizia nada não. O senhor vai aqui, ó, já comprou, aquela conversa de. Aí os parentes foram cercando, aí fizeram uma corrente, né? Entre onde eu estava com o meu tio aqui, aí eles fizeram aquele cordão, né? Que nem tem no Precaju, né? Como é que chama? Na corda. Dá um nome. Cordeiro. Cordeiro, né? Então. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Mas o jovem não tem isso. Aí, rapaz, quando eles retornaram, aí os parentes começaram a acompanhar eles, foram lá para um bar, começaram a beber, aí disseram, está na hora de você fugir. Eu vou fugir para onde? Desce para o rio, que a lancha vai levar lá, nós temos um barco. Aí foi onde eu tive dúvida. Não podia ouvir alguém dar um subio ou um carro, porque eu pensei que já era ele. Entendeu? Eu fiquei arrasado. Nessa época eu viajei para São Paulo, foi uma segunda, vim na terça para Aracaju, e na terça-feira à tarde eu embarquei para São Paulo e fiquei 90 dias sem poder retornar. Por quê? Eu não fui, nunca tive, nem quero ter essa coragem de pegar uma arma para dizer vou matar o meu próximo. Mas, eita, acho que quando eu morri, 2 carretas da Grandeiro não vai conseguir levar minha vida. Eu denunciava de juiz, denunciei de João Alves, Dom José, eu pedi uma audiência no segundo governo dele. O primeiro foi de 82. Não, foi do primeiro, 86, não foi isso? Foi o pior momento que o povo chegou. Sabe o que ele disse a Dom José? Quem me fortaleceu, sabe quem foi? João Alves e Novaes. Os fazendeiros não, os fazendeiros só queriam. Novaes, porque ele decretou 2 vezes minha prisão e teve medo de executar. Aí me deu força, aí eu denunciava dele. Cheguei a dizer que ele recebia uma fortuna no final do mês e que a justiça verificasse a conta dele para ver. Foi uma denúncia que eu não tinha como provar. Mas o ato de desespero, eu falei. E João Alves, na época, chamei ele de safado, ladrão, calma sem vergonha. Os movimentos sociais fizeram um ato na antiga Assembleia, entre ali, onde era o antigo palácio, né, que hoje é um museu, e eu, Luciano Prado, que é o pai de Mendonça Prado, que é deputado federal,
Aí fui falar com ele, o serviço de som da Assembleia, ele era o presidente. Aí ele disse, eu dou com uma condição, se você falar mal de João, eu corto o som. Aí eu disse, pode ter certeza que eu não falo. E o foco meu era João. E tinha 15 pessoas para falar, do sindicato, do movimentos sociais. E eu era o primeiro. Aí nós revertemos. Bota todo mundo para falar e eu falo por outro. Deixa ele cortar a minha fala. Não era interessante cortar, não era de quem estava nos apoiando. Eu trouxe 30 parentes para esse ato. Os coitadinhos lá sentados, lá naquelas pedras alemã, é alemã que chama, né? Portuguesa. E eu olhando assim para ele, já tinha sido ameaçado, né, pelo presidente da Assembleia, e eu disse, mas eu não vou mudar o meu discurso, não. Vou falar mal de João. Aí deixa todo mundo lá, aí, e eu olhava, começou 4 horas, e cada um que falava, ficava 20, 30 minutos, olha, 15 pessoas que cada 8 horas de pensava, e eu doido para falar. Não tinha costume de falar assim em público, né? Aí chegou a minha vez, eu olhei para um canto, olhei para o outro, vi tão larga aquela praça Fausto Cardoso, mas tinha velhinhos lá da beira. Se eu fosse sozinho, dava para mim correr. Mas tinha uns parentes, vai morrer todo mundo. Aí ficou, aí veio. Não sei se você conheceu China, que morreu. Sim, Então, China. Vanderlei, ele nessa época, acho que ele estava. Ou ele ou o irmão, como é o nome dele? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Era pelo SESEP. O SESEP deu apoio. Nós éramos sócios lá do SESEP. Quando eu comecei, eu olhei assim, eu disse, esse negro safado já foi a minha primeira palavra. Eu pedi uma audiência, esse negro safado é você, João. Eu sei que não está ouvindo, mas seus assessores estão dizendo. E Luciano Prado lá na janela, rapaz, desse jeito. Acho que não teve coragem. A praça estava assim, mas aí meu amigo, quando eu olhei ali onde era o Cine Palace, né? Eu vi, foi estacionado, foi no ônibus da shopping. Aí eu parei de falar. Não, mas eu sozinho, eu corria. Eu ia me perder, porque eu não conhecia a andar aqui, né? Mas tinha 30 parentes. Quando eu vi os homens com cada aí eu cheguei, só muito obrigado a todo mundo, e até já armado um palanque desse tamanho, eu não desci, bota umas escadinhas, né? Eu pulei. O movimento social tinha uma casa ali, na Rua Pacatuba, Palácio da Justiça e a Caixa Econômica, sentido da Praça Camerim. Meu amigo me levaram para ali, me trancaram dentro daquela casa. Sabe que era me tirar 11 horas da noite? E China, eu acho que foi Luiz Fernando. Luiz Fernando. Entendia que tinham se responsabilidade pelos parentes, pegaram, botaram o nome e levaram. Sob a pano, não se preocupe não, porque ele está fechado, uma casa de ninguém. Mas eles iam meter a porrada em cima da gente. Então, para vocês, que são jovens, né? Eu estou hoje aqui, né, assim, eu estou alegre. Em nenhum momento da minha vida eu sou triste. Se eu tivesse que voltar em 1979 e começar tudo do nada, tudo, mesmo sabendo que hoje, se a gente voltasse, eu sabia que ia ter pistoleiro, ia ter, eu faria isso. Sabe por quê? A nossa luta, professor, ela é mais do que justa. Nós, o povo chocou. Aí eu desafio a autoridade constituída desse Estado, a imprensa falada, escrita e televisada, qualquer autoridade, não do poder executivo, do judiciário, seja ela qual for, que diga que o povo chocou invadiu a terra. Nós tomamos o que era nosso. E se um dia você jovem tiver que dar uma opinião, pode dizer.